Oi, meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Mais uma semana junina, né? Estou aqui vestida, caracterizada. E essa videoaula, ela vai ser uma videoaula atípica. Por quê? Porque eu vou só explorar, fazer uma revisãozinha dos conteúdos. Eu acredito que vocês já observaram que não tem mais assunto. O segundo módulo já foi todo explicado, tá certo? Então nós vamos fazer uma revisão rapidinha sobre a Reforma Protestante, que foi o conteúdo que foi mais amplo. Diante da Reforma Protestante, eu vou colocar todos os aspectos e vou falar também da Contra-Reforma. Então vamos lá entender, né? Entender não, que você já sabe. Vou reforçar os fatores que determinaram a Revolução, a Reforma Protestante. Foram a influência do renascimento cultural, onde há um afloramento, né, na questão cultural, que aí começou a influenciar também na questão da religião. Os abusos também e a imoralidade do clero. Essa imoralidade é relacionado, vocês já observaram, não é questão de algo imoral não. A imoralidade é um fato que é para se destacar o que eles faziam mesmo de abuso, né? Por conta deles terem o domínio do poder total em algumas regiões da Europa. A venda de indulgências também, que era uma prática muito comum. A venda também de relíquias sagradas, ou seja, eles vendiam realmente coisas que, segundo eles, o clero dizia que aquilo ali já foi vivenciado, ou foi algo que Jesus o teve, que fazia parte. Então tudo que era vendido tinha uma venda muito superior por se tratar deles chamarem de relíquias também. A venda também de cargos eclesiásticos, que era muito comum. Se uma pessoa, independente se passasse do seminário ou não, tivesse um poder aquisitivo, que era comum sempre, eles vendiam esses cargos eclesiásticos e a pessoa se tornava alguém importante dentro da Igreja Católica. A formação também da hierarquia nacional foi também determinante, como também o surgimento aí do capitalismo, porque foi através dessa prática, desse modelo econômico, que ele incentivava também alguns abusos da igreja, né? Ele foi essa formação do capitalismo que influenciou também no crescimento da Igreja Católica. Esses foram alguns fatores. Agora a gente vai passar aqui para analisar, né? Para relembrar o que foi o calvinismo. Primeiro, foi uma doutrina de origem suíça, né, que o fundador foi João Calvino. Essa doutrina calvinista, a principal ideia, né, a formação de ideia era de salvação e predestinação, ou seja, independente das obras, independente do que a pessoa fosse fazer na igreja, essa predestinação, a Calvino acreditava que ele já nascia predestinado. Então, independia de suas boas ações ou não, né? Ele questionava o uso das línguas nacionais, ou seja, que tivesse, se colocassem as línguas oficiais, né, no uso e na questão da difusão dessa prática da igreja, que não existia. Ele manteve, né? E ele questionava também os dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que hoje são práticas, vocês sabem, que o batismo na Igreja Católica, bem como a Eucaristia, é uma prática que a religião, tanto o protestantismo, ele critica, porque sabe que o homem ele não tem pecado. E para a Igreja Católica, ou até um bebezinho mesmo, ele tem que ser batizado para que ele se torne cristão, porque antes disso ele não é cristão, ele é uma pessoa pagã, né? Então há essa crítica nesses dois sacramentos, como também a livre interpretação da Bíblia, que não ocorria. Por quê? Porque eles restringiam pelo uso da língua do latim, que era uma língua muito difícil, né? E a suspensão de alguns santos também. Ele queria que suspendesse essa questão da devoção em relação aos santos. Já o anglicanismo, que foi também outra doutrina, né, contrária
a Igreja Católica e a única em que o fundador não foi alguém que estava ligado a algumas questões religiosas, mas vocês entenderam, né? Logo quando eu falei nos vídeos, a origem foi na Inglaterra. Quem fundou foi o rei Henrique VIII. Ele deu isso através do ato de supremacia. Por quê? Porque teve vários conflitos com a igreja e culminou também com a petição da anulação do seu casamento, que ele queria que anulasse o casamento e o Papa, num período, não fez, né? Mas isso era comum que ele fizesse. Ele não fez porque ele ia ir de encontro, porque no caso da rainha que ele era casado, era prima do rei da Espanha, então ele ia se dispor com o reinado espanhol. Mas isso aí vocês já lembram, eu estou só dando uma relembrada. Então ele cria esse ato de supremacia, ele rompe com a Igreja Católica. Além disso, ele confisca as terras da Igreja Católica na Inglaterra. E aí ele se torna aí a única modo, né? Uma única religião em que não tem ninguém ligado realmente à religiosidade. É uma questão mais econômica aqui, o anglicanismo. Essa doutrina anglicana, ela se baseava na salvação pela predestinação também. Ele cria aqui o fim do celibato, ou seja, o que é o celibato? Você sabe que hoje a Igreja Católica, nenhum padre, ninguém que componha o clero, eles podem casar-se. Então, nessa doutrina anglicana, o padre, ele casa-se. O uso também da língua inglesa, ele adota o uso da língua inglesa, igualmente ao calvinismo, né? Só que aqui ele constitui o uso da língua inglesa e a manutenção também da hierarquia eclesiástica. Ele mantém esse controle, né? E também ele ainda mantém os 7 sacramentos católicos nesse contexto. Já o luteranismo, que foi o que mais difundiu, né? Ele é a origem do Sacro Império Romano, ou seja, não só romano, como germânico da Alemanha. O fundador foi Martinho Lutero, que foi o precursor, né, a partir dos ideais de Martinho Lutero. Só para vocês atentarem, né, Martinho Lutero foi o único desses que não queriam realmente romper com a Igreja Católica. O rompimento dele se dá por outras questões. Por quê? Porque ele cria as 95 teses dele, onde ele vai pregar na igreja, na frente do castelo. E só que aí, nesse momento aí, lembra que eu falei, surge um evento muito importante que é a prensa, onde vai fazer a difusão dessas ideias, porque era comum as pessoas terem alguma satisfação e pregar em lugares públicos para que as pessoas visualizassem. No caso de Martinho Lutero, essas ideias dele percorreu, né, toda a Europa, então fazendo com que ele tivesse uma difusão maior. Ele é chamado, mas ele não obedece às ordens, então ele é excomungado, né? Ele é expulso da Igreja Católica, onde o que ele mais condena é os abusos e os dogmas da Igreja, que o que ele mais fala é sobre a venda de indulgência e algumas coisas que eu vou colocar aqui. Ele é contra o uso do latim, por quê? Porque dificultava a pessoa realmente ter acesso à escritura. Quando ele se constitui, o luteranismo mesmo, ele transcreve, né? Ele faz uma transcrição da Bíblia para o alemão e para outras línguas também. Ele critica também a usura da igreja, em termos do enriquecimento da igreja, que foi a única instituição, depois da crise do Império Romano, é a única que sobressai, porque ficou muito rica. Lembra lá quando eu falo na Idade Média, que é o único que se mantém em todos os conflitos é a Igreja Católica. A doutrina luterana, ela é uma doutrina que ele acredita que a salvação ele vem pela fé e não por coisas que a pessoa possa oferecer para a igreja, que era comum. Nessa venda de indulgência, as pessoas pagavam em vida tudo que tinha para adquirir aquele perdão, né? É o chamado, eles adquiriam um pedacinho do céu, já estava garantido. Então, para ele, a salvação é pela fé. Também ele adotou culto simples,
não só simples, mas também a linguagem simples, para que as pessoas absorverem melhor a religião luteranismo, né? Ele também é uma das críticas também em relação ao batismo e Eucaristia, como Calvino, né? Você sabe que quem é protestante, ele depois que ele se consolida, né? Quando ele tem as faculdades mentais, como diz, quando está adulto, é que ele vai escolher ser batizado. E não como a Igreja Católica faz, logo no nascimento. E a livre interpretação da Bíblia, que quando ele traduz, as pessoas entendem, então elas vão interpretar da forma que elas querem o que a Bíblia lhe vem para dizer, e não como era antes, que antes era toda aquela doutrina católica, as pessoas não sabiam se estava correto ou não, então, porque elas não sabiam, né? Elas não tinham acesso. Não só na linguagem, mas não tinham acesso realmente no concreto. As Bíblias, elas não estavam livres para qualquer pessoa manusear. E a Contra-Reforma que a gente aprendeu foi uma reação, né, da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Aonde eles tiveram uma reunião, né, um concílio, em que eles foram analisar alguns pontos para que houvesse ou não a mudança. Nesse caso aí, a Igreja Católica, ela constituiu e ela entendeu que todo o que eles estavam achando de errado, que eles estavam protestando, estava correto. Então, essa Contra-Reforma foi uma reafirmação realmente de tudo aquilo que eles acreditavam e eles achavam que realmente era aquilo correto. Como? Mesmo assim, nesse período, eles... não é que lançam, né? Eles difundem a Inquisição, que já era uma prática, mas aí ficou mais consolidada. Essa Inquisição, eles começaram a eliminar algumas heresias, até mesmo as pessoas eram julgadas, eram queimadas, torturadas, e algumas parcelas de pessoas foram mais afetadas, até mesmo os próprios protestantes, algumas pessoas que vinham de encontro o que a Igreja Católica ela pretendia, né? Ele cria também o Índex, que eram livros proibidos, todos os livros de pessoas, de cientistas, todas aquelas pessoas que iam de encontro, qualquer tipo de livro que fosse de encontro à Igreja Católica, eles confiscaram. A criação também da Companhia de Jesus, lembra que foram através dos jesuítas, que aí eles já percorreram, foi uma tentativa de resgatar aqueles católicos que começaram a percorrer esses movimentos. E houve o Concílio de Trento que eu falei, que foi essa reunião na cidade de Trento para definir algumas práticas diante dessa reação da igreja e do avanço do protestantismo. Com isso, houve a proibição e a venda de indulgência. Ele consolidou a criação de seminários e uma criação também de catequese, com a Companhia de Jesus, que foi o principal motivo para essa criação, porque eles queriam catequizar os índios, tá certo? Eu espero que vocês tenham relembrado, não é nem entendido. Eu vou corrigir a atividade, que é da página do dia... a última atividade, que foi da página 338 e 339, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Assinale V para as verdadeiras e falso, e vocês corrijam caso necessite, né, nas falsas. Então, a letra A é verdadeira, a letra B é falsa. Por quê? Tá assim, os ideais renascentistas foram difundidos exclusivamente na Itália. Então, é falso. Por que é falso? Porque os ideais, eles se espalharam por diversos países da Europa, além da Itália, como também a Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Ok, né? A letra C também ela é falsa. Marque aí falsa. A principal característica do Renascimento é a valorização da fé e a negação da racionalidade. Então, vocês corrijam, porque o correto seria: o que caracterizou o Renascimento era uma revolução na área cultural, na qual se valorizava o pensamento na antiguidade clássica greco-romana. Gente, corrijam mesmo, porque não adianta você colocar tudo verdadeiro e tá errado, né?
Na letra D é verdadeiro. Então, vocês sabem que a letra B e C são falsas. E eu já fiz as devidas correções. Segunda questão. O que possibilitou o surgimento do Renascimento? Então, o surgimento do Renascimento foram diversas, né, as mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa medieval, que deram abertura para novas maneiras de ver o mundo, surgindo assim um novo movimento cultural e intelectual, tá certo? Terceira questão, pinte os quadradinhos que apresentam os nomes corretos das novas religiões originadas aí da Reforma Protestante. Então, vocês vão pintar a letra B, que é anglicana, a letra D, luterana, e a letra F, que é o calvinista, tá certo? Na página 339, leia abaixo um trecho do decreto aprovado durante o Concílio de Trento sobre a concessão das indulgências e depois responda as questões. Então, na letra A, com base nos conteúdos estudados no capítulo, explica o que foi o Concílio de Trento. Então, terminei de falar agora. Foi uma série de reuniões onde se organizou a reação da Igreja Católica, conhecida como Contra-Reforma, né? Com o objetivo daí de reafirmar os dogmas cristãos católicos e, consequentemente, condenar ideais protestantes. Na letra B, segundo o documento, quem tinha o poder de conceder indulgências para os fiéis e por quê? Né? Segundo o documento, apenas membros da Igreja Católica tinham poder para ofertar indulgências aos fiéis, pois esse teria sido os direitos concedidos por Deus e, consequentemente, por Jesus Cristo. Letra C, e última questão, cite outras medidas tomadas pela Igreja Católica na época da Contra-Reforma, né? Então, outras medidas que foram a criação da Inquisição, que tinha o objetivo de perseguir e condenar infiéis, e a criação do Índice, né, que era o Liblório Profilocto, que proibia a leitura dos livros considerados hereges e morais pela Igreja. Então, essa foi a correção da última questão, tá certo? Então, a próxima videoaula, e espero que vocês tenham corrigido. Tchau!